Neste vídeo iremos tratar da teoria do crime e seus conceitos. Daremos um enfoque maior no aspecto analítico, pois é a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bem-vindo ao Escola Iures Brasil, a sua escola de direito, e se você quiser ajudar o canal, na descrição estarão os links de afiliado com a base teórica que eu utilizei para a criação desse conteúdo em áudio. E além disso, se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui e compartilha com seus colegas para ajudar o canal. Conceito de crime. O crime pode ser conceituado sob 3 enfoques, sejam eles material, formal e analítico. O aspecto material é aquele que busca estabelecer a essência do conceito, isto é, o porquê de determinado fato ser considerado criminoso e outro não. Sob esse enfoque, crime pode ser definido como todo fato humano que, propositada ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade e da paz social. Aspecto formal. O conceito de crime resulta da mera subsunção da conduta ao tipo legal, ou seja, a aplicação daquele fato no mundo real. Portanto, considera-se infração penal, segundo o aspecto formal, tudo aquilo que o legislador descreve como tal, pouco importando o seu conteúdo. Considerar a existência de um crime sem levar em conta sua essência ou lesividade material afronta o princípio constitucional da dignidade humana. Aspecto analítico é aquele que busca, sob um prisma jurídico, estabelecer os elementos estruturais do crime. A finalidade deste enfoque é propiciar a correta e mais justa decisão sobre a infração penal e seu autor, fazendo com que o julgador ou intérprete desenvolva o seu raciocínio em etapas. Sob esse ângulo, crime é todo fato típico e ilícito. Dessa maneira, em primeiro lugar, deve ser observada a tipicidade da conduta. Em caso positivo, é só nesse caso verifica-se se a mesma é lícita ou não. Sendo o fato típico e ilícito, já surge a infração penal. A partir daí, é só verificar se o autor foi ou não culpado pela sua prática, isto é, se deve ou não sofrer um juízo de reprovação pelo crime que cometeu. Para a existência da infração penal, portanto, segundo o aspecto analítico, é preciso que o fato seja típico e ilícito. Agora nós tratamos sobre o conceito de crime, dentro da teoria do crime. Vamos falar sobre a concepção bipartida e tripartida de crime. Para a concepção bipartida de crime, a culpabilidade não integra o seu conceito, sendo o crime apenas o fato típico e ilícito, ou antijurídico. Nesse contexto, é oportuno ressalvar que o doutrinador prefere o termo ilicitude à antijuridicidade, uma vez que o crime, embora contrário à lei penal, não deixa de ser um fato jurídico, dado que produz inúmeros efeitos nessa órbita. A teoria naturalista ou causal, mais conhecida como a teoria clássica, dominou todo o século XIX e foi influenciada pelo positivismo jurídico. Para tal teoria, o fato típico resultava da mera comparação entre a conduta objetivamente realizada e a descrição legal do crime, sem analisar qualquer aspecto de ordem interna subjetiva. Sustentava que o dolo e a culpa sediavam-se na culpabilidade e não pertenciam ao tipo. Para seus defensores, o crime só pode ser fato típico, ilícito e culpável, uma vez que, sendo o dolo e a culpa imprescindíveis para sua existência e estando ambos na culpabilidade, por óbvio, essa última se tornava necessária para integrar o conceito de infração penal. Todo penalista clássico, portanto, precisa adotar a concepção tripartida, onde o crime é fato típico, ilícito e culpável, pois, do contrário, teria que admitir que o dolo e culpa não pertenciam ao crime, o que seria juridicamente impossível de sustentar. Como lembra Damaso de Jesus, se a culpabilidade fosse elemento do crime, aquele que idosamente adquirisse um produto de roubo cometido por um menor não cometeria receptação, pois se o menor não pratica crime ante a ausência da culpabilidade, o receptador não teria adquirido um produto desse crime. O nosso Código Penal diz que
Quando o fato é atípico, não existe crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Quando a ilicitude é excluída, não existe crime. Isso é claro sinal de que o fato típico e a ilicitude são seus elementos. Agora, quando a culpabilidade é excluída, o nosso código emprega terminologia diversa. É isento de pena o agente que, segundo o artigo 26, caput, do Código Penal. Por esses motivos, entendemos a correta concepção bipartida. Essa é uma concepção impossível de ser adotada para quem segue a teoria clássica, naturalística ou causal, na medida em que ela situa o dolo e a culpa na culpabilidade. A teoria finalista, a qual deslocou o dolo e a culpa para o fato típico, com o consequente esvaziamento da culpabilidade, é que surgiu a concepção bipartida, dentre parte dos doutrinadores nacionais. Finalmente, não se pode misturar tipicidade e ilicitude em uma mesma fase, pois matar um inseto, o que é um fato atípico, não é a mesma coisa que matar uma pessoa em legítima defesa, que é um fato típico, mas não ilícito. Agora iniciaremos o fato típico. Qual o conceito de fato típico? É um fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. Especificamente sobre o fato material, importa registrar que ele existe independentemente de se enquadrar ou não no modelo descritivo legal. Sendo assim, a tipicidade é, portanto, irrelevante para a existência do fato material. Um exemplo: tomar um copo de água é um fato material, físico, mas não está definido em lei como crime, sendo, portanto, desprovido de tipicidade. Quais são os elementos do fato típico? Conduta dolosa ou culposa, resultado, somente nos crimes materiais, nexo causal, somente nos crimes materiais, e tipicidade. Vamos falar sobre a conduta. Conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Os seres humanos são entes dotados de razão e vontade. A mente processa uma série de captações sensoriais, transformadas em desejos. O pensamento, entretanto, enquanto permanecer encastelado na consciência, não representa absolutamente nada para o direito penal. Somente quando a vontade se liberta do claustro psíquico que aprisiona é que a conduta se exterioriza no mundo concreto e perceptível, por meio de um comportamento positivo, a ação, um fazer, ou de uma inatividade indevida, a omissão, um não fazer o que era preciso. A exteriorização da conduta por meio de uma ação ou omissão não é suficiente. Por essa razão, onde não houver vontade, não existirá conduta perante o ordenamento jurídico repressivo. Não se preocupa o direito criminal com os resultados decorrentes de caso fortuito ou força maior, nem com a conduta praticada mediante coação física, ou mesmo com atos derivados de puro reflexo, porque nenhum deles poderia ter sido evitado. A vontade e a consciência, geradores da conduta, não são contudo cegas, isto é, desprovidas de finalidade, no sentido de que toda ação ou omissão, dominada pela voluntariedade objetiva, atingir um fim. Vamos a um exemplo, uma analogia. Uma pessoa está com sede e observa sobre a mesa um copo d'água, um copo com água. A vontade de beber, associada à finalidade de saciar a sede, animam a ação de levar o copo à boca e ingerir o líquido. Nesse caso, existiu conduta, devido à consciência, vontade e finalidade, e o resultado produzido, a água bebida e a sede saciada. Acabou por coincidir com a vontade e finalidade. Chama-se isso a conduta dolosa, vontade de realizar a conduta e finalidade de produzir o resultado. Nesse mesmo exemplo, vamos supor agora que, por descuido, a água fosse derramada sobre a roupa do agente. Ocorreu uma conduta humana, voluntária. A pessoa queria pegar o copo e efetivamente o pegou, sem que ninguém o obrigasse a fazê-lo. O resultado, entretanto, não coincidiu com a finalidade, mas ao contrário, derivou de quebra de um dever de cuidado. Essa conduta é chamada de culposa, conduta voluntária e resultado não querido, provocado por descuido. No caso da conduta dolosa, a vontade e a finalidade já são as de produzir um resultado típico, enquanto na conduta culposa, a vontade e a finalidade não buscam um resultado típico, mas este ocorre devido à violação de um dever de cuidado, que qualquer pessoa mediana estaria obrigada a observar, ocorrendo, portanto, conduta voluntária e finalística, que produz um resultado doloso ou culposo, previsto na lei penal como crime. Surgirá um fato relevante sobre a ótica do direito penal. Por essa razão,
refazendo agora o conceito de conduta, chega-se à seguinte conclusão: conduta penalmente relevante é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, voltada a uma finalidade, típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei penal como crime. E se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço que dê um like e comente aqui para gerar um engajamento no YouTube, isso vai ajudar bastante o canal. Nós falaremos sobre os elementos da conduta e continuaremos com a teoria do crime num próximo vídeo. Então acompanhe o canal para saber quais são os elementos da conduta e se você gostou desse conteúdo e quiser apoiar o canal, olha aqui na descrição, nós temos os links de afiliado, que dessa forma será um incentivo a continuar a fazer esse trabalho, que é gratuito, com o único intuito de difusão do conhecimento nos ramos do direito. Essa foi mais uma aula do Escola Iuris Brasil. Agradeço a todos que acompanharam e forte abraço a todos.